Bom, nessa segunda parte da aula nós vamos trabalhar o conceito de impacto ambiental, tentando compreender como este conceito influencia nos processos de controle e verificação da viabilidade ambiental de empreendimentos. Nesse caso, vamos iniciar com um conceito bastante simples, ligado ao impacto ambiental, mas que destaca propriedades e elementos fundamentais para que nós possamos compreender esse conceito dentro dos nossos objetivos. O impacto ambiental seria o resultado ou o efeito de uma ação humana. Esta ação é a sua causa, aquela que provoca os impactos, e esta ação pode estar associada à supressão ou inserção de certos elementos no ambiente ou a movimentos que causem sobrecarga no sistema ambiental, no sentido da introdução de fatores de estresse que extrapolam a resiliência do meio, gerando um desequilíbrio. Portanto, o meio vai sentir como efeitos derivados das ações antrópicas, das ações externas, ele vai se adaptar, vai se modificar muitas vezes e modificando-se também as suas propriedades e a sua qualidade. Não podemos confundir o que nos interessa separar desde já, causa e efeito. As ações humanas realizadas sobre o meio causam efeitos de modificações de qualidade ambiental, que são os impactos. Portanto, iniciando pelo conceito de impacto ambiental, vamos tentar deixar isso bastante demarcado, bem demarcado dentro da nossa reflexão, para que esse conceito nos acompanhe ao longo do restante das atividades. Bom, o conceito de impacto ambiental pode ser expresso graficamente da maneira como o slide está mostrando. Portanto, se nós conseguirmos determinar como a qualidade ambiental de um determinado compartimento ou sistema ambiental se comporta ao longo do tempo, ou se comportaria, se estivermos pensando numa projeção para momentos futuros, nós teremos aí o que, dentro do universo da avaliação de impactos, se estabelece como sendo a linha de base, a linha de referência sobre a qual os impactos e as alterações ambientais causadas por atividades humanas serão determinados. Portanto, o momento inicial de realização da atividade deve promover uma modificação desta linha de base do comportamento e da qualidade ambiental ao longo do tempo, e a variação entre a qualidade que se esperaria sem a presença da atividade e a qualidade verificada ou projetada após a introdução desta atividade no meio, ela determina, como indica ou como ilustra o gráfico, qual é o impacto ambiental causado por aquela atividade dentro deste período de tempo. Ótimo. Bom, um outro conceito que nós podemos resgatar a partir daí estabelece que o impacto ambiental é, portanto, a mudança em um determinado parâmetro ambiental, que expressa a qualidade do meio, num determinado período e numa determinada área, num determinado território, que resulta de uma certa atividade comparada com a situação que ocorreria se esta atividade não tivesse sido iniciada ou implementada. Operacionalmente, no campo da avaliação de impactos, o impacto pode ser entendido como a diferença entre a provável situação futura de um indicador ambiental ou um índice de qualidade ambiental. Esta situação seria verificada após a instalação de um determinado projeto ou atividade, e a situação presente, a situação que se apresenta antes da instalação ou antes da realização desta atividade. Um dos modelos mais empregados para a identificação e avaliação de impactos ambientais no campo do licenciamento e da avaliação de impacto é o modelo pressão-estado-resposta. Este modelo estabelece que, por um lado, as fontes de pressão vão ser compreendidas como associadas às características das atividades, o estado do meio está associado às condições e propriedades que aquele compartimento ambiental apresenta no momento da implantação destas atividades, e que o meio vai, ao ser provocado, ao ser pressionado pelas atividades, vai apresentar modificações, os impactos ambientais dentro do nosso conceito, como resposta a essas fontes de pressão. Este, repetindo, é um dos modelos mais empregados para a identificação de impactos ambientais, e ele está voltado para análises de causa e efeito. Pressão, estado, resposta. A pressão como causa das modificações do estado do meio, que vai apresentar como resposta determinadas variações em sua qualidade ambiental, que são os impactos ambientais, como os conceitos que nós estamos adotando expressam. Um outro modelo também bastante utilizado, que propõe uma lógica um
tanto diferente em relação ao modelo anterior, pressão, estado, resposta, é um modelo que introduz ou que associa como resposta não mais a resposta dada pelo meio, mas sim a todo o conjunto da sociedade a partir de seus objetivos de qualidade ambiental ou dos seus objetivos que orientam o seu desenvolvimento. Portanto, este é um modelo que inclui a pressão, continua sendo as atividades humanas, a pressão de extração e uso de recursos ambientais, a pressão causada pelo lançamento de matéria e energia, pela supressão de massa, supressão de elementos nos compartimentos ambientais, mas na medida em que as informações relacionadas aos impactos ambientais são oferecidas à sociedade, se entende que é natural que esta sociedade vai apresentar como reação a um quadro indesejável de impactos ambientais, esta reação vai se dar no sentido de estabelecer medidas disciplinadoras do uso dos recursos naturais, disciplinadoras da implantação de atividades. Portanto, o nosso instrumento, o licenciamento ambiental, ele pode ser visto como um dos exemplos que a sociedade adota como resposta a um quadro que se deseja controlar, neste caso específico ligado ao controle dos impactos ambientais e à garantia da viabilidade ambiental previamente à implantação das atividades. Portanto, este modelo, o modelo pressão, estado, impacto, resposta, lembrando que se diferencia do modelo anterior, porque neste caso a resposta que está sendo focalizada é essencialmente dada pela sociedade no sentido de implantar ações e estabelecer instrumentos que venham controlar estes impactos. Este modelo é um modelo que leva em consideração as ações da sociedade em relação à gestão dos impactos ambientais, dentro dos seus objetivos de desenvolvimento que devem ser verificados a partir da implantação de atividades, como o licenciamento ambiental está trabalhando dentro dos seus objetivos. Bom, nesse caso, de acordo com o nosso modelo clássico, dos fundamentos da gestão ambiental realizada por parte do Estado, continua válido, é importante frisar que os objetivos são acessar ou assegurar que as atividades sejam realizadas dentro de padrões admissíveis de impacto, mas de acordo com esse modelo, o estabelecimento de padrões de qualidade e o próprio licenciamento ambiental passam a ser compreendidos como respostas que a sociedade apresenta diante de um quadro de impactos ambientais ou de um quadro de degradação ambiental causado pela implantação de suas atividades. Os padrões de qualidade, o licenciamento ambiental, dois instrumentos que nós estamos focalizando especificamente dentro destas nossas aulas, devem ser vistos como elementos que a sociedade recorre ou introduz dentro do processo decisório que viriam assegurar o cumprimento dos seus objetivos de desenvolvimento. O nosso conjunto de atividades que está sendo retratado dentro desta segunda parte da aula é o conjunto de atividades que está associado ao potencial de causar impacto significativo. Este é um elemento que vale nos debruçarmos um pouco mais, com um pouco mais de calma. O impacto significativo deve ser entendido neste momento como sendo algo considerável, um impacto suficientemente grande que se mostre importante dentro do contexto em que ocorre. Então, em termos conceituais, não necessariamente apenas a magnitude, a expressão numérica do impacto ambiental deve ser usada como uma referência da sua significância, mas sim a importância relativa que esse impacto tem dentro do contexto em que ocorre. Se esses limites não forem bem definidos dentro do campo de aplicação da AIA, o limite da significância do impacto, a AIA pode se tornar completamente ineficaz. A avaliação de impacto ambiental como um instrumento de política dentro do mesmo quadro de atuação que o licenciamento ambiental e os padrões de qualidade ambiental, ela não pode correr o risco de ser aplicada indistintamente, indiscriminadamente, de modo a ser vista como um instrumento banal. Não. Ao contrário, a avaliação de impacto ambiental como um instrumento de política
tem uma função e um objetivo específico dentro do quadro da política ambiental brasileira, que é de atuar sobre os efeitos significativos potencialmente associados à implantação de determinadas atividades. Sendo assim, então, claramente a diferença em procedimentos para o licenciamento ambiental de uma atividade que não esteja sujeita a causar efeitos significativos, por exemplo, uma oficina mecânica dentro de uma área urbana, uma fábrica de produtos eletrônicos que não tem efluentes, etc. A diferença entre este tipo de atividade e, por exemplo, uma usina hidrelétrica de grande porte não tem o mesmo potencial de causar impactos ambientais. Claramente, entre uma e outra, a potencialidade de causar efeitos ambientais é bastante distinta. Dificilmente ficaríamos em dúvida no sentido de incluir a geração de energia elétrica por meio de uma hidrelétrica ou construção de grandes barragens nas bacias amazônicas dentro do campo de aplicação da avaliação de impacto ambiental, porque certamente este tipo de empreendimento está sujeito à ocorrência ou à provocação de efeitos bastante significativos do ponto de vista dos impactos ambientais. Nesse caso, duas questões básicas que vão nos orientar a definir quais atividades devem ser encaminhadas ou devem ser sujeitas a um maior controle, um maior rigor na avaliação dos seus efeitos antes de serem autorizadas, antes de serem implementadas e operadas. Duas questões básicas. Primeiro delas, pode causar ou não pode causar impacto ambiental e se esses impactos seriam significativos. As diferenças entre as atividades essencialmente causadoras de degradação ambiental não significativa e aquelas que se mostram como potencialmente causadoras de significativa degradação, reside, sobretudo, na importância dos impactos que serão causados. Portanto, esse é um elemento essencial para que nós possamos prosseguir dentro das nossas atividades, dentro das nossas reflexões. Na próxima parte da aula, nós vamos trabalhar dentro deste universo do instrumento a avaliação de impacto ambiental. Lembrando que a função deste instrumento é atuar sobre o controle e a verificação da viabilidade ambiental de atividades com potencial de provocar efeitos significativos sobre o meio.